Olá, estamos iniciando o programa Educação na Cultura, um programa em parceria da Secretaria Municipal de Educação e TV Cultura de Itabira. Esse mês, nosso tema é dedicado ao programa de Biblioteca Escolar. E hoje, nós vamos receber Delcy Alves, professora formadora do programa, e também Marília, professora formadora também do programa, pedagoga que trabalha na rede municipal. E eu gostaria de agradecer a vocês a presença, que vai expor para a gente um pouco do trabalho que é desenvolvido pela rede municipal com as bibliotecas escolares. Marília, vou conversar com você, porque você tem um período longo à frente das bibliotecas escolares. Quando você iniciou o seu trabalho na rede, lá na Escola Filomena, conta pra gente um pouquinho como que foi o desenvolvimento desse trabalho, que na época nem biblioteca ainda a escola possuía. Na verdade, foi um trabalho bem diferente. Em 2006, por necessidade pessoal, eu procurei pela secretária da Educação para ver se era possível uma mudança de lotação, pelo menos de um cargo. Eu precisava ficar próximo de casa. E, no entanto, eu estava com um cargo no Coronel Zé Batista e o outro no Matilde Menezes. E morando em frente ao Filomena Jardim. Então, a Maria Alice, a secretária da Educação da época, foi muito atenciosa e me disse que gostaria muito de poder me ajudar, mas que o quadro lá já estava todo já completo. Eu disse assim, Maria Alice, mas tem biblioteca? Ela falou assim, Marília, você acredita que lá não está tendo biblioteca e não tem nem sala? Eu disse, mas sala não é o problema. Eu posso criar uma biblioteca móvel e fazer o trabalho com os alunos. Ela foi e me disse, como? Eu falei assim, eu vou criar um projeto, a leitura que vai até você. Que aí, ao invés dos meninos terem que ir à biblioteca, os livros é que vão até as crianças. E ela disse, é possível? Sim, então pode começar amanhã. Aí eu fui para a escola, me apresentei ao professorado e já expliquei como que eu iria trabalhar. Fui muito bem aceita por todos os funcionários da escola e realizei esse trabalho por 7 anos, sem sala, sem um armário definido e sem mesa para trabalhar. Criei uma biblioteca móvel. Com essa biblioteca móvel, eu realizava empréstimos, hora do conto nas salas, tudo seguindo horário, tudo direitinho. E nessa hora do conto dentro da sala, também eu tinha a semana que eu trabalhava a leitura dos alunos, leitura individual, coletiva, leitura espontânea. E como eu já havia tido uma experiência muito boa de alfabetização na rede particular, então as professoras amavam esse tipo de trabalho, porque eu avaliava também o nível de leitura de cada aluno, para poder auxiliar os professores regentes e a própria pedagoga. Então foi um trabalho assim maravilhoso. Não estava com a intenção de formar naquela época leitores, escritores profissionais, não. Mas eu tinha uma vontade muito grande de ajudar aquelas crianças do Filomena Jardim a lidar com suas próprias emoções e enfrentar os próprios problemas da vida. E com esse trabalho eu consegui. Conquistei a participação de todos os alunos e funcionários da escola. E, além do mais, posso afirmar para vocês, a disciplina foi muito boa. Os alunos sentiam-se responsáveis e importantes na atividade. E quem conduzia o veículo da leitura era sempre o aluno que estava em dia com a atividade dentro da sala de aula. Não era eu. Muito bonito a história. Delcy, a Marília contou para a gente essa riqueza, desse trabalho desenvolvido por ela
Você também trabalhou em biblioteca escolar, agora você está na equipe, né, de formação da Secretaria Municipal de Educação. Conte para a gente também da sua experiência, como que você começou esse trabalho na biblioteca, né, da escola, né, e como que foi desenvolvido o seu trabalho. Eu comecei em 2011 na escola Cornélio Pena, né, nesse trabalho de biblioteca, e eu fiquei muito feliz quando a diretora me convidou, né, para fazer esse trabalho na biblioteca, porque eu sempre gostei muito de literatura, sempre gostei muito de ler, e eu fiquei feliz pela oportunidade. Então, assim, lá já tinha uma biblioteca estruturada, não era como o caso da Filomena, mas uma biblioteca até muito bonita, e nós tínhamos lá uma escala semanal, né? Eu atendia todas as turmas do período da manhã, com escala semanal, fazia a hora do conto, mediação de leitura, né? E tínhamos também um empréstimo de livros, né? Semanal. Fazia também saraus poéticos, né? Ensaiava os meninos para fazerem apresentações, para trabalhar esse lado artístico, né? Desenvolver a linguagem oral, expressividade dos alunos. E por um tempo também eu trabalhei muito com o reforço, ajudando em conseguir encaixar durante a semana alguns horários de reforço para aqueles alunos que apresentavam mais dificuldades, para ajudar os professores. E era um trabalho muito gratificante, porque dava para fazer uma relação, uma integração com o trabalho dos regentes, né? Era muito bom dividir isso. Também com o professor de informática na época, que trabalhava lá. Então, assim, foi um trabalho muito bom mesmo. Certo. Marília, você contou a sua história que foi desenvolvida no Filomena. No mesmo período, você também mencionou, você era vice-diretora da Escola Coronel Zé Batista. E esse trabalho seu, lá no Filomena, ele serviu de gancho para você fazer uma reativação da biblioteca do Coronel Zé Batista. Fala pra gente como que foi feito esse trabalho também de reativação da biblioteca da Escola Coronel Zé Batista. Ah, sim. Eu fui vice-diretora no Coronel Zé Batista por 10 anos. Passei por 3 mandatos. E vou te dizer bem a verdade, foi um período assim de muito aprendizado. Eu agradeço à comunidade escolar por ter me propiciado, ter confiado em meu trabalho. E foi justamente quando eu estava trabalhando na biblioteca do Filomena e vice-diretora no Coronel Zé Batista, que observando os espaços da escola e tentando melhorar, certo dia eu cheguei perto da diretora, que na época era Edila Maria, e disse: Edila, precisamos melhorar a sala de leitura da escola. Naquela época, a biblioteca do Coronel era um verdadeiro depósito de tudo. Depósito de livros didáticos, de equipamentos que não funcionavam, de mobiliário estragado. É um verdadeiro museu. E era a sala de leitura da escola. E o que mais assim me encantava, que com toda esta confusão no ambiente, havia uma professora na época que trabalhava com encantamento, que é a Lourdinha, quem deixou muita saudade na escola. E eu coloquei, né, essa proposta de revitalizar o espaço, e a Edila me disse: Marília, por ser essa escola tão antiga, você tem noção da revolução que você vai provocar? Você vai mexer com material de pessoas que já estão aposentando, com equipamento de pessoas que não deixa a gente mexer por nada. E eu disse assim: vou. Então, se é de sua responsabilidade, eu assino. Sim, então vou começar agora. Aí convidei as 2 professoras de biblioteca, que na época era a Ana Lúcia, que está de diretora. Convidei a Ana Lúcia e a Rosilane, que ainda é professora de biblioteca lá, e disse assim: vamos começar a organizar a biblioteca. Elas ficaram assim loucas, que era o sonho. Disse: olha, vocês vão cuidar do acervo, limpeza e organização
do acervo e o resto deixe comigo. E eu comecei, Giovanni, tirando todos os equipamentos de prefeitura que estavam lá dentro, que não funcionavam, e já separando, que eu teria que mandar para o depósito da prefeitura. Fui separando livros, né? Peguei livros antigos, que eram livros para recuperação, e fui organizando armários para livros didáticos. Eu não sei, não faço ideia de quantas vezes subi e desci as escadarias do Coronel nesse dia, não. Mas foi assim, questão de uma semana, a biblioteca ficou tão bem arrumada que até hoje ela permanece da forma que nós colocamos e continua referência de biblioteca para a rede. Certo. Muito bom esse trabalho desenvolvido. Delcy, fala pra gente um pouquinho do seguinte, qual a importância, né, do trabalho da biblioteca escolar na formação de leitores? Primeiro a gente tem que considerar que a tarefa, né, a competência de formar leitores é de todo profissional da escola, dos pais, né, da família, que são as primeiras referências que todos nós temos, mas de todo profissional que está ali envolvido, né, na escola. Agora, o professor de biblioteca, como ele já tem aquele espaço preparado, né, e que tem as obras literárias, aquele acervo todo disponível, né, ele é um profissional que tem que estar voltado, consciente desse papel, porque a literatura ela humaniza as pessoas, né? Nós trabalhamos o quê? Com as coisas do cotidiano, os elementos da vida real, que na verdade a gente vê nas narrativas, né? Na ficção ali. E o professor de biblioteca ele tem que ter esse olhar de ouvir, né, esse aluno, a partir do momento que você fala de coisas que fazem parte do seu contexto, da sua vida, ele se abre também para falar da vida dele, né? E o professor de biblioteca, ele vai fazer esse papel de mediação da leitura, trabalhando os aspectos sensoriais, emocionais e cognitivos, né? Racionais, mas assim, sem essa preocupação de didatizar, né? A gente não pode trabalhar a literatura com essa forma, didatizando a literatura, mas a gente tem que procurar crescer, fazer com que esse aluno cresça, né? Ele aprenda, que ele desenvolva ali. Então, o trabalho de professor de biblioteca é imprescindível. Certo. Você falou algo muito importante, quando você coloca aqui formar leitores, não é função somente do professor de biblioteca. Não. Como também a gente tem que ter uma noção que não é somente função do professor de língua portuguesa, não é somente do professor de literatura nas escolas onde existe a disciplina literatura. Como que esse trabalho da biblioteca se articula então com o professor regente, com esse objetivo de formar, né, essa competência leitora tanto no professor, né, que o professor que tem a competência leitora que na verdade vai formar essa competência nos seus alunos. Exatamente. Então como que esse trabalho está sendo articulado, né, entre professores, né, os diversos professores regentes, né, e o trabalho que vocês desenvolvem hoje pela biblioteca escolar? O professor que trabalha na biblioteca escolar, primeiro, ele tem que ser leitor, né? Ele tem que gostar de ler, ele tem que conhecer. E ele estando também na biblioteca, é lógico que isso não acontece imediatamente, mas aos poucos ele vai se familiarizando com aquele acervo da sua biblioteca, né? A partir desse momento que ele conhece esse acervo, ele tem condição de estar ali fazendo um trabalho mais integrado com o regente, né? Porque ele sabe o que está sendo desenvolvido na escola, então a partir daí ele pode sugerir, orientar. Outro fator importante, o professor de biblioteca, ele trabalha com todos os alunos da escola. Então ali ele tem oportunidade de conhecer bem os alunos da escola. Então naquele momento de conselho, de classe e tudo, ele sabe falar também, ele sabe opinar, né? E tem esse trabalho de parceria mesmo, né? De integração, que a gente vê que seria o ideal mesmo, né? Que o professor de biblioteca
articule com os demais profissionais da escola. E o profissional de educação, ele tem que ser um leitor, né? Independente da área dele, ele tem que ser um leitor. Sem dúvida, ele tem que conhecer, né? A gente sempre em processo de conhecimento, de busca de conhecimento, né? Ninguém vai ficar pronto assim. Então a gente está em constante formação. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do Educação na Cultura. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou, em caso de dúvida, ligue 155. Quando estiver por aí, ande só na calçada. E na hora de atravessar a rua, use a faixa de pedestre. Respeite a sinalização. Lembre sempre que legal é usar o banco de trás e que o cinto de segurança protege você. Trouxe o passe que você pediu. Valeu, cara. O tráfico de animais silvestres é crime. Eles não são animais de estimação e devem permanecer na natureza. Não capture, não compre e não mantenha em cativeiro. Denuncie. Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta para o segundo bloco do Educação na Cultura. O telespectador que quiser participar dos programas futuros, basta enviar sua sugestão para o educaçãonacultura@gmail.com. Marília, devido ao seu trabalho que você desenvolveu, tanto na biblioteca do Filomena Jardim, quanto o trabalho desenvolvido no Coronel, você foi convidada há mais ou menos 8 anos para compor a equipe da Secretaria Municipal de Educação, a equipe de biblioteca da Secretaria Municipal de Educação. Conta pra gente como foi esse convite, como era desenvolvido na época o trabalho da biblioteca escolar. Sim, foi no ano de 2007, a Zula me procurou devido à demanda de escolas e à demanda de alunos. Somente ela que trabalhava como representante de biblioteca, representante da secretaria nas bibliotecas. Então que o trabalho estava ficando meio pesado, só para uma. Então ela me propôs se eu aceitava ir como professor, né, auxiliar de biblioteca, para trabalhar com ela dentro da secretaria, prestando serviço nas escolas, que é o que a gente faz hoje. E foi então que começamos a dividir o trabalho, né? Eu acompanhava uma demanda de escola, ela acompanhava outra, tinha escolas que às vezes dava jeito da gente realizar o trabalho junto, mas o tempo foi passando e as ideias vão crescendo e a gente vai sentindo sempre que tem que melhorar, que tem que melhorar. E nosso grupo de biblioteca foi aumentando. No próximo ano entrou mais uma outra professora que nós convidamos, que foi a Ana Paula Brandão, que ficou conosco um ano. Então aí já éramos 3 para auxiliar dentro das escolas. E agora, no ano de 2015, né, neste novo governo, com a nova secretária, nós formamos uma equipe de trabalho dentro da secretaria. A gente representa a secretaria nas escolas. A equipe é formada, né, por mim, professora de biblioteca, a Delci,
professora também de biblioteca, a Zula, que é bibliotecária da secretaria, e a Luana, que é coordenadora geral do trabalho de biblioteca. E assim a gente está dando certo para poder atender toda a rede, né? Incluindo também aí as escolas rurais, no atendimento aos alunos e aos professores. Como nós somos uma equipe formada por 4 professores, então nós realizamos dentro da secretaria muitos estudos e muitas pesquisas para podermos auxiliar os professores de biblioteca nas escolas e para que este trabalho maravilhoso chegue até o aluno. Então, de 45 em 45 dias, realizamos as formações dos professores. Certo. Delcy, a Marília falou da questão da formação dos professores, né? O trabalho, pela própria colocação da Marília, percebe-se que ele mudou de foco, né? Mudou de formato ao longo do tempo, né? De um trabalho que era feito basicamente com o aluno, hoje ele é feito com o aluno e com o professor. Com o professor. Qual a importância dessa formação dos professores, né, das bibliotecas escolares? Esse trabalho com o professor, Giovana, ele é essencial, porque ele vai se multiplicando, né? Nesse encontro que a gente tem com os professores, que às vezes é mensal, às vezes é a cada 45 dias, nós temos a oportunidade de ter uma fundamentação teórica, né? de propiciar esse momento de estudo, que eu acho que é fundamental, uma reflexão da prática, que também nesses encontros a gente procura fazer, buscar também estratégias técnicas, né, para mediação de leitura, contação mesmo de histórias, que é um trabalho que nós vamos às escolas também acompanhar esses professores, né? Não é só nesse momento da formação. Esse momento se estende quando nós vamos também até as escolas e conhecemos a realidade de cada escola. E durante essa formação também, os professores têm oportunidade com a troca de experiências, né? Tem oportunidade de fazer o seu relato, né? O relato das experiências bem-sucedidas, o relato dos desafios, né? Esse momento também a gente tem um momento para ouvir os professores. E a partir daí, juntos, criar estratégias para que esse trabalho chegue até o aluno, né, de maneira satisfatória, que é o objetivo de todos. Então, essa formação, ela é essencial, porque a gente tem como objetivo maior o aluno, mas esse processo aí tem o professor que vai estar multiplicando isso. Certo. Marília, quando você coloca toda a situação do início do trabalho, fala um pouco pra gente como que era a formação dos professores na época. Vocês tinham uma forma de trabalhar com temas, não é isso? Com determinados temas por ano. Como que era desenvolvido esse trabalho? Isso, a gente fazia, né, um calendário dentro da secretaria com os temas que seriam abordados, os autores que iríamos trabalhar, e a gente passava este calendário para os professores e já iniciávamos as pesquisas e as buscas sobre os autores. Nós tivemos uma época o acompanhamento do professor Santos, foi quando realizamos o trabalho do João Camilo, né? João Camilo de Oliveira Torres. Isso, fizemos um trabalho de pesquisa na biblioteca lá da Federal, em Belo Horizonte, e foi um estudo muito bacana, é um estudo muito bacana. E agora, nessa nova proposta, a gente não tem o tema definido. O nosso objetivo é a leitura, é promoção da leitura, auxiliar, facilitar para o professor essa mediação da leitura lá dentro da escola. Então é uma nova forma de trabalho muito legal, tá? Todas as duas formas da gente trabalhar deram resultado, né? E acho que tudo é válido. Quanto mais vai passando o tempo, mais a gente vai aprimorando as ideias. Isso é muito importante. E a gente tem que perceber que o trabalho, né, os próprios profissionais das escolas, né, que a maioria dos professores de biblioteca estão lá há muito tempo,
foram desenvolvendo ao longo do período e foram precisando de novas formas, inclusive, de trabalho. Novas formas. Então, foi muito legal a gente trabalhar de outra forma, né, neste ano de 2015, porque dá para a gente fazer uma comparação, um paralelo do que acrescentou, do que pode melhorar. É muito rico, muito rico. E a formação deles já está bem completa, né, na verdade. Sim. Delcy, esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, como que vocês têm percebido a aceitação desses professores, né, nesse processo de formação, e como que vocês visualizam que esse trabalho tem chegado no aluno? Todo o trabalho de formação, né, a gente leva um tempo. Como se diz, formação já indica isso, né? Mas nós temos um grupo muito bom de profissionais, excelentes. E a cada ano, quando nós temos os professores novatos, tem uma formação específica para esse professor novato. Que aí a Zula, no caso, como bibliotecária, né, ela ministra essa formação, passando as ideias de processamento técnico, né, o controle do inventário das escolas, e também nós trabalhamos algumas coisas com relação às estratégias, os recursos que nós podemos utilizar nas mediações de leitura, nas contações de histórias, né, para que esse professor, ele, ao longo do período, vá se formando mesmo, né? E o trabalho ali engajado, porque o trabalho nunca pode ser isolado, e a gente vai até as escolas, dar esse suporte para esse professor também. E esse grupo que hoje nós temos profissionais que estão há muitos anos enquanto professor de biblioteca. Há também uma rotatividade, né? Como eu disse. Mas é um grupo assim... Mas toda vez que há uma rotatividade, vocês fazem um trabalho de formação novo. De formação. Todo ano atendimento individual, né? Todo ano tem essa formação específica, né, para o professor novato, e tem também esse encontro individual com o professor na escola, conhecendo essa realidade da escola, né, para trabalhar esses aspectos. E nós vemos o quê? Que a cada ano esse trabalho vem produzindo frutos, né, e é um trabalho assim que nós, quando chegamos à escola, nós sentimos que somos bem aceitas, né, tanto pelos professores quanto pelos alunos. Então é um prazer estar trabalhando. Geralmente, quando a gente vai nas escolas, a gente percebe essa tendência do trabalho chegar até os alunos, sabe, Delcy? E eu acompanho, né, de vez em quando a gente vai em algumas escolas, vocês estão lá, além de formar os professores, vocês são ótimas contadoras de história, né? Eu já participei de diversas contações de histórias suas e eu acho o máximo a capacidade que vocês têm de dialogar com as crianças, né, com crianças de 3 anos, de 4 anos, de 5, né, e de 14 ao mesmo tempo, né? Eu acho isso brilhante, esse trabalho seus. E eu gostaria aqui, então, de agradecer muito a presença suas aqui e, além disso, agradecer o trabalho de vocês, que é fantástico. Né? Nós que agradecemos muito pela oportunidade. Queremos falar também, né, Marília, que nós aprendemos muito com os alunos. É isso que eu quero colocar. Olha, Giovânia, eu tenho percebido nesses últimos tempos que eu chego nas escolas, vou chegando nas escolas, eu recebo dos alunos, sabe? Trabalhos escritos que eles fazem, aí eu percebo uma expressão escrita muito mais criativa, sabe? Um desenvolvimento da linguagem oral, uma coisa maravilhosa. Conhecimento sobre autores. Isso, e outra coisa, a fluência de ideias deles para produzir os próprios textos, entregando para a gente. É muito rico, é muito legal. Isso é ótimo. Sabemos que o desenvolvimento da leitura é que leva à formação, né, de grandes alunos, né, e também de grandes profissionais do futuro. Né? Então, muito obrigado. Fica aqui o registro novamente, né, de agradecer o trabalho e agradecer também a presença de vocês aqui. Obrigada, João. Obrigada, João. Uma boa noite ao telespectador itabirano e na semana que vem estaremos de volta dando continuidade com a discussão do trabalho das bibliotecas escolares. Uma boa noite a todos.